Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula. E essa aula eu preparei como uma forma de usar uma das nossas grandes habilidades, que é pensar simbolicamente, para a gente poder desenvolver um novo olhar para o isolamento social. Para esse desafio que estamos vivendo, não sabemos quanto tempo ficaremos nele, de que forma precisaremos cuidar, mesmo depois que acabar a quarentena, se sabe que nós precisaremos ter cuidados enquanto estivermos vivendo a realidade da pandemia aí com o vírus. E o isolamento social, isso da gente ter que ficar afastados uns dos outros, né, ou manter distâncias, ele é como um golpe certeiro numa das nossas grandes habilidades que nos fez sobreviver ao longo dos milênios, que é o engajamento social, que é a capacidade de se conectar com o bando, de se engajar, né? Nós somos seres que temos essa qualidade de sermos desenhados para o engajamento, de sermos desenhados para o apego, né? Nós, através do apego, através do desenvolvimento do apego, é que nós sobrevivemos. E quando o caminho da sobrevivência diante de um desafio que nós estamos vivendo como espécie, como humanidade, é exatamente se afastar daquilo que é um dos principais recursos de regulação, não o único, mas um dos principais, é importante que a gente tenha uma perspectiva mais abrangente. Então, eu achei muito interessante poder gravar para você uma aula falando de uma perspectiva simbólica inspiradora. Então, eu espero que ela possa te inspirar. E se fizer sentido para você, lembre de compartilhar, curtir, comentar, marcar aquela sua amiga, aquele seu amigo que é um profissional da área. E se você está vendo aqui pela primeira vez no canal do YouTube, lembra de se inscrever, clicar no sininho para você ser avisada, ser avisado das próximas aulas. Combinado? Então, eu vou começar lendo um texto, uma pequena inspiração de David Whyte, que diz assim: escondermos-nos. Escondermos-nos é uma maneira de permanecermos vivos. Escondermos-nos é uma maneira de nos preservarmos, até que estejamos prontos para vir para a luz. Mesmo esconder a verdade de nós próprios pode ser uma maneira de encontrarmos aquilo que precisamos no nosso próprio tempo. Escondermos-nos é uma das práticas mais brilhantes e virtuosas de quase todas as partes do mundo natural. O silêncio protetor de uma paisagem gelada do norte, o broto guardado de uma futura rosa de verão, o pulso interno de um urso em hibernação. Escondermos-nos é subestimado. Estamos escondidos pela vida no ventre de nossa mãe, até que crescemos e estamos prontos para a nossa primeira aparição no mundo iluminado. Aparecer muito cedo nesse mundo é encontrarmos-nos com a necessidade imediata de cuidados intensivos vindo de fora. Escondermos-nos de uma forma correta é a fiel promessa interna de um aparecimento futuro adequado, como embriões, como crianças ou mesmo como adultos. Enfim, eu acho lindo esse texto, um poema, digamos assim, né, do David Whyte. Eu tive acesso a ele numa linda aula da Adriana Neto, e ele me inspirou e ele tem me dado muita inspiração e muito recurso interno para ir atravessando esses dias de isolamento social, né? Não podendo tocar pessoas que eu amo profundamente. Eu tenho eu, Cecília, né, falando um pouquinho dos desafios pessoais, eu adoro estar com pessoas, adoro estar com os amigos, adoro receber gente em casa, almoço de família, enfim. Eu gosto muito disso, isso é um lugar de muita nutrição para mim. E é uma das coisas que não está acontecendo. Para outras pessoas, tá com muita gente perto está sendo um desafio. Então, essa incrível habilidade de escondermos-nos, de reservarmos, preservarmos, assim como o bebê no ventre da mãe, assim como o broto guardado de uma futura rosa, como o pulso interno de um urso em hibernação, pode ser visto como esse período de incubação para o novo vir. Né? E quando então eu ressignifico dessa maneira gentil, não imposta,
não, não tem que ser assim, mas eu permito me sentir dentro de um útero, eu me permito me sentir dentro desse pulso interno, eu me permito aceitar o convite da vida, dizendo é hora de uma pausa, é hora de reclusão, é hora de repouso ou é hora de esconder-se, é hora de reservar-se. E eu, em vez de brigar com isso, eu aceito isso nessa clareza de eu vou conscientemente me permitir passar por um período de hibernação, por um período de incubação, por um período de gestação. O que pode surgir, né? O que pode vir a nascer? Porque o que passa pelo período de incubação, pelo período de hibernação, pelo período de gestação, traz a promessa do novo, né? Do neném, do broto, do urso que desperta, do broto que floresce. Então, essa perspectiva simbólica, ela nos ajuda a encontrar caminhos naturais e gentis de podermos olharmos com novos olhos para aquilo que nos desafia e, através desses novos olhos, nos orientarmos com mais predisposição. Né? A aceitação é uma palavra muito complexa no nosso vocabulário, ela está sempre muito submetida, muito confundida com resignar-se, com submeter-se, com conformar-se, com... Eu não gosto dessa frase que é falada até meio de uma maneira um pouco agressiva, aceita que dói menos, porque essa maneira de olhar para essa palavra, ela tira o poder que ela tem, que é essa capacidade de render-se, essa capacidade de dizer sim, essa capacidade de apaziguar, estar em paz com aquilo que é entregue pela realidade, né? Eu sou capaz de aceitar no sentido, eu sou capaz de vivenciar aquilo que é como é, sem um julgamento de que isso é bom, isso é mal, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Né? Então, esse símbolo que o esconder-nos me trouxe essa reflexão que eu estou trazendo aqui para você, eu acredito que vai ajudar muito, não só no teu processo, daquilo que está, como está sendo para você, como está sendo representado para você, como você está vivendo o símbolo do isolamento, mas como também você vai apoiar o teu cliente, o teu paciente nos seus atendimentos online, né? Pelo menos enquanto durar aí as orientações de isolamento, nós não podemos atender presencialmente. Como é que o teu cliente pode receber esse período com um novo olhar? E veja, a arte, o poema, a música, são caminhos indiretos de uma comunicação muito mais eficiente do que a gente falar assim, olha, mas veja pelo lado bom, você está na sua casa seguro. Apenas pensar de maneira analítica não conecta com o que é emocional e com o que é subjetivo em nós. A linguagem metafórica, a linguagem através da arte, a linguagem através da música, que fala com o que é subjetivo em nós, ela costuma ser, para não dizer 100% das vezes, muito mais assertiva e direto a esse lugar que vive dentro de nós, do que a gente pensar que tudo bem, porque só pensar não é suficiente, porque a pessoa pode responder, eu entendo o que você está me dizendo, mas eu não sinto assim. Para eu sentir assim, essa informação de que em vez de eu me sentir preso em casa, eu posso me sentir protegida, ela precisa ser vivida, sentida, elaborada, significada dessa forma. Esse símbolo precisa chegar com essas associações e conexões. Então, esse poema, ele tem essa função. E eu acho ele tão bonito, não só porque, para mim, ele encaixa perfeitamente nesse desafio do isolamento social da pandemia, mas também nos processos terapêuticos que muitas vezes a gente erra a mão querendo acelerar, não, querendo ir para o enfrentamento, querendo que a pessoa veja a verdade, mas ela ainda não está pronta. Ela precisa de um pouco mais de tempo de esconderijo. Talvez seja assustador demais. Então, a gente também pode utilizar os períodos de hibernação, de pausa, de acomodação daquilo para que aquilo possa florescer dentro do processo. Então, a gente também precisa ser capaz, como terapeuta, de cuidar
de gerar nos nossos atendimentos esse ambiente de incubação, né. Como você, eu imagino que vocês saibam, né, eu falo tanto aqui da focalização no canal e nas minhas redes sociais. O Eugene Gendley, quando ele desenvolveu a focalização, uma das primeiras coisas que ele nos traz, que é uma coisa que me marca muito, é a pausa. É pausar a atenção naquilo que é sentido. É uma pausa que toma tempo para encontrar as palavras que melhor descrevem aquilo que eu estou experimentando, porém a partir daquilo que eu estou experimentando. Vamos para um exemplo prático, então, fazendo um pouquinho dessa conexão com a focalização. Se eu falo assim, eu estou ansiosa, estou super ansiosa, e é normal que eu esteja, porque, poxa, tudo está acontecendo, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as contas, e esse isolamento social, meu filho em casa, e isso, aquilo outro, lá, 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 lá. Ou seja, eu vou dando vários nomes, várias palavras, tentando colocar alguma explicação que justifique eu estar ansiosa. E toda essa fala, que está toda misturada aí, toda indiscriminada, né? Toda fusionada com aquilo que eu estou experimentando, que é a ansiedade, continua lá. Apenas eu ficar falando, 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 não gerou isso de mudança da sensação. Agora, se eu pego essa mesma ansiedade e digo, estou sentindo bem claro aqui agora uma ansiedade presente. Eu vou tomar um tempo para fazer contato com isso. Vou encontrar o que está acontecendo aqui dentro. Quais são as palavras que melhor descrevem? Estou percebendo uma garganta seca, parece como um aperto bem aqui nessa região, interfere na respiração. E eu vou tomar um tempo encontrando o melhor jeito de sentir como isso em mim está. E aí eu começo a compreender a partir de mim, a partir da vivência, as palavras que melhor descrevem. Então, para isso eu faço essa pausa. Eu me permito me sentar com aquilo em mim. E uma vez que todo o processo de cura passa pelo sintoma, o que eu quero dizer com isso? Quando você fica, por exemplo, doente, o que te avisa que tem alguma coisa errada é uma dor, é uma febre, é um desconforto. Existe algum sinal de alerta. Ou seja, para você chegar no processo de, inclusive, poder curar, cuidar aquilo que está te chamando sua atenção, você vai passar pelo processo inicial de ser avisado, de ser alertado, seja por uma dor, seja por uma febre, seja por um desconforto, seja, enfim, alguma forma de mensagem. Ou seja, o tomar contato com o que é sentido e informado faz parte desse processo. Então, inclusive, para nós sermos capazes de poder permitir que a ansiedade se transforme em alguma outra coisa, que ela passe, que a gente saia do estado ansioso para o estado não ansioso, pegando esse exemplo que eu dei agora, de poder fazer contato com a ansiedade, a gente vai passar pelo contato com aquilo que é desconfortável. O fato de muitas vezes o processo ansioso ser desconfortável não torna ele mal, torna ele do jeito que ele é, ou seja, eu respeito e aceito o jeito que ele é. Eu não acho que a ansiedade tem que ser legal, ela tem uma característica no corpo, ela não é confortável. Né? Ela tem aceleração de respiração, tem aceleração de batimento cardíaco, tem geralmente algum tipo de constrição. Então, quando eu não brigo com isso, de novo aqui, né, a bênção da aceitação, que é a capacidade de dizer sim, eu vou tendo a capacidade de pulsar nisso. E é impressionante o paradoxo, que para eu me sentir bem, eu primeiro passo, para eu encontrar, deixa eu refazer essa frase para ficar bem legal aqui. Para eu encontrar os sentimentos agradáveis, confortáveis, expansivos no meu corpo, existe o paradoxo que primeiro eu dou atenção para aquilo em mim que é o oposto disso. Não é interessante? Então, quando eu me coloco nessa atenção para com a ansiedade, de novo, porque eu estou dando ela como exemplo e ela está muito presente também ultimamente, né? E já estava até antes da pandemia, ela só elevou de nível com a pandemia, né? Inflamou mais. Eu me permito essa qualidade de atenção, eu me permito essa capacidade de prestar atenção naquilo sentido. É incrível como aquilo que eu não brigo, aquilo que eu experimento, aquilo que eu sinto,
começa a ser elaborado, começa a ser integrado e então liberado. Ou seja, para eu encontrar o conforto, eu passo pelo processo de dar atenção ao desconforto. Quando eu dou atenção ao desconforto e eu não brigo com ele, quando eu me permito fazer contato com isso, quando eu me permito essa possibilidade, aquilo em mim começa a se transformar do mesmo jeito que um sintoma se transforma como é quando é cuidado, quando ele é visto, quando ele é reconhecido dentro desse processo. Então, retornando para o aspecto simbólico, né, a focalização traz a pausa que eu falei, o esconder-nos também é uma possibilidade, uma habilidade em nós. Nós temos o direito de nos retirarmos, nós temos o direito de utilizar essa possibilidade de nos preservarmos, de dizer não, de nos esconder e usar isso de maneira consciente e potente. Passar por períodos conscientes de incubação, nos permitirmos não fazer, nos permitirmos sair dessa loucura do faz, 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 você tem que aparecer, você tem que estourar. Parece que só os movimentos extrovertidos são importantes, sendo que nós somos uma composição de extroversão e introversão, nós estamos sempre nos paradoxos e nos eixos do desenvolvimento da consciência. Eixo eu, outro, eixo consciente, inconsciente, eixo homem, mulher, eixo ânima e ânimos. Poxa, são tantos eixos, né, que nos ensinam que os polos e os contrastes desenvolvem a consciência. Então, poder olhar para um período como esse de maneira simbólica, de maneira a dizer sim, de maneira a incubar, a gente pode entrar num processo criativo incrível. E aí é que eu concordo com a frase, a oportunidade na crise, né? Essa frase ela é muito capciosa também, né? Dependendo de como ela é usada, a coisa pode ficar um pouco complicada. Tudo depende de como a gente percebe, né? De novo, a percepção sempre é o nosso guia. Então, nesse caso, dessa possibilidade para aqueles que é possível, né? E eu quero ser o mais gentil e ser o mais inclusiva possível, porque eu sei que nem todo mundo está num período de incubação, ok? Eu sei disso e eu respeito isso. Eu entendo que nós estamos na mesma tempestade com barcos diferentes, eu realmente entendo isso. E para aqueles que é possível, que estão vivendo o isolamento e a incubação, eu estou trazendo essa perspectiva. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que você está vivenciando isso, sim, pode ser uma oportunidade de gestar algo. Sim, pode ser uma oportunidade de renascer. Sim, pode ser uma oportunidade de transmutar, de alquimizar, né? De trazer o novo, de reconectar. São muitas as oportunidades, possibilidades que essa crise, que esse evento nos convoca, está nos convocando. Então, eu gostaria de inspirar você e que essa inspiração possa chegar também nos seus atendimentos e nos seus clientes. Lembrando sempre que quanto melhor, quanto mais cuidado você tiver, quanto mais os seus recursos internos estiverem disponíveis, quanto mais você olhar para aquilo que te afeta, mais potente vai ser o teu trabalho, mais potente vai ser a tua entrega, mais possibilidades você vai criar no encontro com o outro, nos seus atendimentos, ok? Então, eu espero que isso tenha inspirado você, que você tenha gostado de conhecer essa possibilidade simbólica do esconder-se como um caminho e não como covardia, e não como fuga embora a fuga também seja um super recurso, que sei lá porque todo mundo quer julgar como, isso é covardia, né? Não como uma coisa pejorativa, né? Esconder-se não é pejorativo. Fugir não é pejorativo, são possibilidades. E quando eu me aproprio das minhas possibilidades e das minhas potências, eu tenho mais recursos, eu tenho mais repertório para poder responder aos desafios que se apresentam. Então, eu posso me retirar e me esconder em paz com isso. Sem me achar mais ou menos, posso, não posso, por estar conscientemente aceitando um convite do desafio da vida e da realidade, que esse é um momento de pausa e reclusão. E aí, se eu
digo sim para isso em paz, a minha experiência vai ser muito mais potente do que se eu viver isso me achando A, B ou C pejorativamente, por eu estar realmente me permitindo render-me àquilo que não está nas minhas mãos, né? Aquilo que escapa, que é o imponderável, que é o que vai além. E eu digo sim, e eu respondo a isso, e eu lido com os efeitos disso, que pode ser tristeza, que pode ser raiva, que pode ser medo, e aí eu me escondo, e aí eu incubo, e aí eu tenho a oportunidade de alquimizar todos esses visitantes emocionais que vão chegar, e isso pode gerar grande potência em mim, grande capacidade de ser um espaço onde eu processo aquilo que é vivido, e isso me dá muito mais chances de seguir adiante, muito mais chances de transcender, muito mais chances de sobreviver e muito mais chances de criar um novo para mim e para o outro. Eu espero que isso seja possível para todos nós. Então, um grande beijo, lembrando que se você gostou, se você curtiu e fez sentido, comenta, curte, compartilha e eu espero de coração encontrar você na próxima aula, no próximo vídeo. Até lá!